Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Está começando agora mais uma live do projeto Histórias nas Redes. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Toda semana nós apresentamos aqui uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação em História da UFES e convidados de outras instituições de pesquisa histórica do Estado do Espírito Santo ou de fora do Estado. Esse projeto é coordenado pelo professor Dr. Sebastião Pimentel Franco, professor do programa de pós-graduação em História da UFES e professor também da FVC, Faculdade Vale do Cricaré. O professor Sebastião, na coordenação do programa, ele tem o apoio do professor Leandro Quintão, do IFES, e das suas alunas doutorandas do PPGI-UFES, Joris Cóforo e Cíntia Costa, que sou eu, né? Nós agradecemos o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, que colabora conosco na divulgação do projeto e na sessão deste canal do YouTube. Então, agradecemos inicialmente ao professor Renato Rodrigues Neto, que é o nosso pró-reitor de extensão, a Cláudia Rangel, a Marlene Martins e toda a equipe da PROEX. Tem também os estudantes que fazem parte do nosso projeto, a Juliana Lira, que é do curso de Design da UFES, o Leonardo Sartório, que é do IFES, aluno do IFES Vitória, e hoje a Sabrina Cardoso, que é a nossa nova bolsista, está começando esse mês conosco, que é do curso de Design UFES também. Então, Sabrina, seja bem-vinda ao nosso projeto. Agradecemos também o apoio da AMPU, Seção Espírito Santo, AMPU, Associação Nacional de Profissionais Pesquisadores da área de História. Então, se você ainda não é associado da AMPU, se você é estudante de graduação ou de pós-graduação de História, se você é professor da rede, professor do nível superior, é formado em História e Filícia AMPU. Vai lá na página da ampu.org.br, AMPU Nacional, e faça sua filiação para fortalecer a nossa categoria, agora que nós estamos, inclusive, profissionalizados, né? Inscreva-se no canal aqui da PROEX UFES, no YouTube, dá um like aí no nosso vídeo, né? E siga as páginas da PROEX UFES no Instagram e no Facebook para saber da nossa programação. Toda terça-feira, às 17 horas, como eu falei, a gente tem uma live aqui nesse canal. Bem, o meu nome é Cíntia Moreira da Costa, eu sou graduada em História pela UFES, sou doutoranda no PPGI hoje, e fui convidada para moderar essa live intitulada Educação de Mulheres no Espírito Santo no século XIX. Agradeço ao professor Sebastião e toda a equipe do projeto pelo convite, né? E vamos receber hoje para esse debate o professor doutor Eduardo Viana Gáudio e a professora Luana Frigulha Guisso. O professor Eduardo Gáudio é pedagogo da SEDU, Secretaria Estadual de Educação, né, atua nas escolas de ensino médio da SEDU. Ele é graduado em Economia pela UFES, fez complementação pedagógica na área de matemática, atuou muitos anos como professor de matemática, e fez o mestrado e o doutorado na área de educação, no PPGE UFES, no programa de pós-graduação em educação da UFES, né? Tem com tese específica na área de educação feminina no século XIX, trabalhou especialmente com a questão da educação matemática. A professora Luana Guisso é graduada em pedagogia, faz doutorado em história na UFES, e é professora da FVC, Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus. Em breve, ela está se preparando, deve ser a última atividade acadêmica dela como doutoranda, né? A gente já pode convidar as pessoas, Luana? Em breve teremos a defesa nos próximos dias, né? Então aqui é uma prévia da defesa da Luana, vamos mandar todas as energias positivas possíveis, né, que ela tem uma defesa maravilhosa, que o trabalho, eu tenho certeza, pelo que eu já vi, que vai ser muito bem recebido pela banca, né, pela competência da pesquisadora e do orientador, né. Bem,
Hoje a gente tem algumas pessoas presentes aqui assistindo a live conosco, então quem puder, comenta aí no chat, diz qual a cidade de onde você está assistindo, né, e quem é aluno ou professor, pode escrever também a escola, ou a faculdade, ou a universidade de onde está assistindo. Então, já estou vendo aqui o Paulo Roberto da Costa, o professor Paulo Roberto, lá de Juiz de Fora, a Marcileia Seibert, que é bibliotecária do IFES de Vitória, a Marlene Martins, que é da equipe PROEX, ela nos ajuda na divulgação do projeto também, a Tânia Araújo, doutoranda do PPGI, também futuramente vai estar conosco em uma live falando do trabalho dela, o Marcos Antônio da Costa Nunes, bem-vindo, Marcos, o professor Sebastião Pimentel Franco, que é o coordenador do projeto, está aqui conosco, o senhor Ionas Bourguignon, de São Mateus, professora Elígia Sade, que honra nos assistindo, foi professora do PPGE, foi orientadora do professor Eduardo Gaudi. Obrigada, professora Elígia, por senhora estar aqui conosco. É uma autoridade nacional na área de educação matemática. Muito obrigada. Lucas Barreto, boa tarde. A Joris Cóforo, que é doutoranda em História, também é uma das coordenadoras do projeto. Professor Jostiel Dias, da FVC. O Guilherme Pereira Feitosa, acadêmico do 7º período da FVC, São Mateus. Bem-vindo, Guilherme, ele é aluno do curso de História lá, foi aluno da professora Luana. Luiz Alvarenga, professora da IMESCAM e doutoranda lá do PPGIs também. Leandro Quintão, está aqui conosco, um dos coordenadores do projeto. A Marlene Martins está dizendo aqui, que bom encontrá-lo, professor Eduardo Gaudi. Tiago Alves, é historiador do arquivo. A professora Elígia Sardi está dizendo que ela é professora aposentada da UFES e do IFES também. Professora Lavínia Coutinho Cardoso, historiadora, professora da rede, historiadora, seja bem-vinda, professora Lavínia. Né? E é isso, eu vou passar a palavra agora ao professor Eduardo Gaudi, que vai fazer a apresentação inicial, e em nome de toda a equipe do projeto, já agradecer por senhor ter aceitado o nosso convite, professor Eduardo, e estar aqui conosco nessa tarde, dividir um pouco do seu trabalho e da sua pesquisa na área. Professor Eduardo. Ok, boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente ao professor Sebastião pelo convite que fez a mim, né, para estar aqui nesse momento, né. Agradecer a Cíntia, né, por todo o cuidado, né, o carinho, né, na efetivação desse projeto, né, inclusive também na minha entrada nesse projeto, né, e agradecer a Luana por estar aqui comigo, né, na realidade eu acho que ela tem que agradecer mesmo, porque eu estou abrindo a porta para a defesa dela, tá? Eu estou fazendo a pré-defesa dela, né, Luana? E aí, se Deus quiser, a defesa vai quase acontecer hoje, né? A gente está fazendo a pré-defesa, né, Luana? E agradecer as pessoas que estão aqui. Só queria fazer uma correção na sua apresentação, Cíntia, que a Lígia é uma pesquisadora reconhecida internacionalmente para a educação matemática, né? Ela, não é só nacional, né? Não é só nacional, não, é internacional. Eu posso ser emitido mesmo que a minha orientadora de mestrado e doutorado é uma pessoa com renome internacional, tá? E é uma gracinha de pessoa, adoro ela. Né, e que bom que ela está aqui, está podendo acompanhar esse movimento, e agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Né? Como eu falei, a minha ideia, nossa ideia inicial, é eu trabalhar um pouco, eu trazer um pouco para vocês do meu trabalho, da minha pesquisa, né, e da minha linha de pesquisa, e trazer um pouco o panorama, né, um cenário para a Luana fazer o show dela. Tá? A ideia é exatamente essa, tá? A Luana vai fazer uma pré-defesa, porque daqui a uma semana ela vai estar fazendo uma semana de fazer a defesa dela, e hoje ela vai fazer a pré-defesa. Então, eu vou armar um cenário aqui para ela dar o show, tá? Então, na questão da educação feminina, eu vou falar muito mais sobre o cenário aonde ela vai chegar, e ela vai trabalhar mais, que é o discurso dela, da educação feminina, né? Vou trazer alguns apontamentos, né? Alguns detalhes, mas, na realidade, eu trago a educação feminina dentro do processo de pensar a educação no Espírito Santo, né, durante o período imperial, recortado especificamente com Couto Ferraz.
né, que foi presidente de província e foi um grande legislador do Brasil, né, em termos da construção de legislação na educação, né? Uma das maiores leis da educação no período imperial é dele, né? E ele foi o meu recorte, a minha base de trabalho para o recorte da minha pesquisa, que era investigar como que se deu o ensino de matemática no Espírito Santo durante o período imperial, né? Especificamente no século XIX. Bom, então, pensando com esse olhar, eu quero trazer um pouco desse caminhar até chegar nesse momento, no século XIX, aonde a gente vai tentar entender um pouco mais, né, o que foi essa educação do século XIX no Espírito Santo. E que é exatamente o palco que, né, a Luana precisa para poder deslançar para falar da educação feminina especificamente, que é o trabalho dela. Né? Que o meu trabalho não é especificamente só isso. Ele vai muito além disso. E eu não foquei especificamente nisso. Eu foquei muito mais na questão do ensino primário de matemática, né? Que era a Escola das Primeiras Letras, né? Mas eu queria fazer um panorama, pensando-se que todos nós aqui estamos no processo de reconstrução de ideias, né? De pensar nas ideias, né? Eu quero fazer um pouco de uma caminhada breve para poder chegar até nesse momento no século XIX e pensar um pouco na educação do século XIX. Então, assim, é importante a gente não perder de vista que o Brasil é um país novo, né? Um país historicamente muito novo. Porque, em se comparando com a história da Europa, né, do nosso berço de civilização, né, nós temos muito pouco tempo de caminhada, e de caminhada independente, menor ainda. Né? Então, durante o período colonial no Brasil, né, de 1500 a 1808, com a vinda da família imperial, até então, o que se teve no Brasil de educação, principalmente de educação da base, ela foi muito incipiente, era muito focado numa educação onde as pessoas aprendiam em casa ou em alguns locais específicos de ensino, como, por exemplo, né, os seminários, né, e pouca ação existia em cima de uma massa de Brasil, né? Então, não existia uma lei geral, não existiam os suportes maiores, macros, eram pontuais as questões da educação. Então, no século, até 1808, existiam várias políticas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Mas políticas que não vão abranger uma totalidade, um olhar macro sobre a educação. A vinda da família real em 1808 vai trazer um chão, um suporte, né? Uma lógica necessária à construção desse projeto educacional, né? Eu acho que um pouco de história, com certeza, alguns devem conhecer um pouco, outros conhecem muito, né? Mais do que eu, inclusive, né? Mas essa vinda da família real para o Brasil é uma vinda com uma proposição da necessidade que aqui precisamos fazer um país desenvolvido, ou um vice-reino desenvolvido, né? Então, eles trazem os franceses, as ideias francesas para a educação e tentam implementar algumas ações aqui, ações incipientes que, num sentido ou outro, vão ter significado, mas em relação à massa da população brasileira naquele momento, que era com muitos escravos ainda, né? Com muita gente, mas muita gente não habilitada, entre aspas, pelo poder para ter uma educação, né? Então, a gente tem uma educação também incipiente. Em alguns pontos vai funcionar, mas em alguns pontos, no geral, principalmente com a educação básica, ela vai ser muito, muito incipiente, né? Então, a questão das minorias, né, que eu estou falando exatamente delas, né, as minorias nesse processo, né, do vice-reino, né, do vice-reinado, da família imperial portuguesa no Brasil, elas não vão ser atingidas de uma forma significativa. Né? Quem estuda, quem aprende em casa, aprende com professores contratados. Né? A escola pública ela não existe praticamente. A escola pública ela está focada em alguns pontos, mas essa escola pública básica ela não existe. Né? E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, né, dessa vinda da família imperial, onde tem uma série de tentativas de ensinamento no Brasil, né, de construção de uma educação, de saída de tirar o povo
que o povo que era limitado, né? Do lugar do não conhecimento, do não saber para o saber, era específico para alguns grupos, muito específico, né? E aí tem as aulas régias, eu não vou me deter porque tem um leque de questões aqui, mas as aulas régias, né? Os seminários ainda, por mais que muitos tenham fechados na expulsão do Pombal no Brasil, né? Alguns ainda continuaram ativos, né? As próprias escolas militares, então tem uma série de incipiências educacionais, mas que não eram um projeto educacional brasileiro, né? E essa questão, esse projeto, ela começa com algumas ações de Pedro I, né? Quando Dom João volta para Portugal, né? E Pedro I começa a trazer algumas possibilidades, né? Mas essas possibilidades ainda estão conectadas àquele grupo de elite específico, né? Onde as pequenas escolas poderiam começar a existir, era possível, era legal, né? A permissão, algumas escolas particulares que são, na realidade, alguns grupos de pessoas abastadas da sociedade que vão abrir alguns estabelecimentos que, na realidade, muitas vezes não eram estabelecimentos, eram uma casa de alguém e os filhos se encontravam e eles pagavam um professor para trabalhar com um grupo de alunos, né? Aquelas casas de fazenda que tinham aquelas pequenas salas de aula, né? E na cidade grande também existia isso, né? Mas isso não era um projeto educacional, isso não era uma educação nacional, a gente não pode tratar nunca como educação nacional, né? Isso vai se modificando a partir de uma independência. O Brasil faz uma independência. E quando o Brasil faz uma independência, ele tem que se dizer como país. Ele precisa se afirmar como país. E a educação é algo importante para que a sociedade se identifique, né? A sociedade cria uma identidade, né? E essa identidade é que eu vou buscar no meu trabalho dentro do Espírito Santo, no século XIX, né? E quando eu vou estudar isso no século XIX, vou pensar no Espírito Santo, na realidade é impossível pensar no Espírito Santo isolado. Por quê? O Espírito Santo era uma província, né? Grande ou pequena, era uma província, né? Com grande relevância ou não, mas era uma província que tinha um projeto, que tinha que ter um projeto também para essa província, né? Apesar da proximidade com o Rio de Janeiro, não era uma grande província, né? Mas era uma província que teve algum papel importante, eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? E aí, esse projeto, ele vai começar legalmente, né, pelas primeiras leis do Império Brasileiro, né? E aí nós vamos ter, em 24, né, uma carta, né, a carta outorgada, né, a primeira lei em 824, de Pedro II, né? E é a partir dessa lei que determina, né, que está constituindo esse Império Brasileiro, em 27 é constituída a primeira lei da educação, que é aonde as primeiras escolas primárias vão ser criadas, né? É que determina a criação das escolas primárias, né? E aí vem uma discussão interessante, que é a questão do dia do professor, né? 15 de novembro. Por quê? Porque 15 de novembro é o dia dessa lei, né? Que essa lei ela entra em vigor, né, em 1827, que ela está baseada na Constituição de 24, né, que é uma evolução disso. Então, estabelece o ensino primário, onde os professores vão ensinar a ler, escrever e contar. E não só o ensino primário, mas eu estou focando no ensino primário porque esse é o foco da minha pesquisa e, para mim, tem um significado maior, porque é a educação da base. E a educação da base é que vai trazer toda essa robusteza posteriormente para a educação como um todo, principalmente para a educação pública, né? E aí, essa legislação, ela vai trazer um dado importante, que aí eu começo a trazer um pouco do pano de fundo, né, para a Luana, né? Porque no artigo 12, né, traz a inserção, no artigo 12 dessa lei, né, de 15 de outubro de 1827, né, traz um artigo específico para as professoras, né? E que as professoras, né, que elas entraram na educação, né, com as escolas primárias, né? Elas vão atuar na escola primária de acordo com a lei, né? E com um detalhe bastante interessante, uma curiosidade, que elas têm que ensinar, né, noções de geometria,
né, limitando apenas a aritmética, as 4 operações, e também vão ensinar as prendas domésticas, as prendas que servem à economia doméstica, segundo o texto. Né? Então, o que as preceptoras faziam com as mocinhas nas casas de fazenda e nas casas dos nobres, né, de quem tinha dinheiro para ter a preceptora, ou as tias, né, as famosas tias, as professoras começam a fazer agora. Mas a ideia era que elas fizessem com todos os alunos que participassem desse processo, independente de quem sejam elas, né, independente se elas tinham postos ou não. Né? Só que ainda era uma escola excludente, ainda era uma escola que não era para todos, né, mas era uma escola pública. Era uma escola pública que todos poderiam participar dela, contanto que se encaixassem na legislação e se encaixassem na possibilidade de estudar nessa escola. Né? Então, um detalhe para mim é interessantíssimo, é essa questão do ensino das prendas domésticas para esses alunos, né, nessa legislação específica. E aí tem uma outra questão que é interessantíssima, que é essa professora, para atuar nessa escola, ela precisa de passar pelo crivo da moralidade. Né? Não é qualquer pessoa que pode ser professora. Então, ela tem que dizer, o marido dela tem que autorizar, o pároco tem que dizer que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa religiosa, né? E aí vem, se ela não é casada, se ela é órfã, alguma coisa do tipo assim, o delegado tem que dizer que ela tem de boa conduta na sociedade, né? Então, essa professora, ela tem que ser casta, ela tem que ser honesta, né? Então, essa professora, ela tem que ter esse lugar da mãe. Esse é o detalhe mais importante. Ela saiu desse lugar de professora e entrou no lugar da preceptora da família, da tia da família, né? Que cuida das meninas da família, né? Só que isso vai acontecer dentro da escola. E nessa escola vão ter alguns dados interessantes que eu vou trazer para vocês mais para frente. Bom, então, a questão da moralidade é um fato bastante interessante, né, significativo para o lugar do professor e da professora, né, onde essa moralidade está, com certeza, dialogando com o poder, né, porque eu não posso constituir uma nação onde a moralidade não seja presente. Né? A moralidade é algo necessário para a sociedade, né, para uma sociedade que está se constituindo independente, né, autônoma, que é o ideário, né, do Império Brasileiro, né, que está se constituindo exatamente nesse momento. Né? Só que nesse percurso é perceptível, né, em bem pouco tempo, que o Império não daria conta disso. Né? E aí, em 1834, né, um ato adicional acontece, né, e esse ato adicional delega para as províncias essa ação, né? Agora são as províncias que têm que dar conta disso, dessa educação primária, porque não tem como o Império dar conta disso. Então, para dar conta da educação primária, cada província vai assumir o seu quinhão, né, desse processo educativo, né, com uma tentativa de fazer deslanchar o processo, né? Porque é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí eu abro mão e coloco a província, os presidentes de província com essa responsabilidade também, né? Só que com que chão que eu tenho? Eu não tenho chão para isso. Eu não tenho uma economia, eu não tenho um poder político, eu não tenho uma estrutura até mesmo educacional, em se falando da formação de professores, em se falando de livro-texto, em se falando dessas coisas todas, eu não tenho possibilidade de fazer isso. Né? E aí a incipiência, ela continua permanecendo. Ela permanece porque eu não tenho um suporte que me permita uma educação, alavancar uma educação. Até hoje isso está presente, né? Recorrente na nossa educação. Né? Quantos municípios recebem verbas do governo federal e não conseguem fazer o básico de uma educação? Né? Por quê? Porque o dinheiro chega lá, mas tem tanto problema que o dinheiro não consegue nem ser aplicado. Né? Ou é aplicado de forma errônea e por aí vai. Então, assim, essa proposição da província assumir é uma proposição que foi um tiro no pé, literalmente um tiro no pé. Né? E aí um outro ato, né, de tentar fazer com que fortalecer nessa ideia de uma educação nacional é a criação do Colégio Pedro II. Né? Em 1937, né, ele é criado no município da Corte, né? Como referência, né, como um colégio modelo. Né? O colégio modelo para a educação nacional é o Colégio Pedro II.
que até hoje ainda é um colégio federal, referência ainda, né, no modelo, né? Mas imagina uma província lá do Amazonas ter como referência Pedro II, é impossível. A notícia demorava para chegar muito tempo lá, e eu tenho uma referência, mas eu não tenho o suporte para poder fazer o que tinha na corte, que tinham os professores que tinham vindo da Europa, né, que iam e vinham à Europa, os livros que chegavam, todo um aparato para que realmente pudesse acontecer alguma coisa diferente, né, o que nas províncias não existiam, né? Então, esse processo de constituição dessa educação é um processo que vai demorar um bom tempo para acontecer nas províncias, né? E aí, o próprio desenvolvimento das províncias, bem lentamente, vão trazendo algumas preocupações políticas, principalmente, né? Todo mundo queria ficar bem na fita com o imperador, né? E nessa intencionalidade de ficar bem, de tentar, né? Porque os presidentes de província eram nomeados pelo imperador, né? O imperador definia quem ia ser o presidente de província, né? E aí, como o imperador que dizia isso, eles queriam mostrar serviço, né? E aí teve um cara aqui no Espírito Santo que veio para cá, né? Um tal de Couto Ferraz, né? Que veio para cá com a intenção de tentar arrumar as coisas aqui. Ele tentou montar alguma coisa aqui para arrumar as coisas, né? E em 48 ele vai ser constituído o primeiro grande regulamento do Espírito Santo. Já tinham outras legislações, em 43 teve uma, em 35 e em 46 teve duas legislações bem incipientes no Espírito Santo, né, tentando organizar um pouco um modelo educacional, um formato na educação do Espírito Santo, principalmente associado à educação básica, né? Porque o ensino superior não estava aqui, né? Não estava em outras províncias, né? A educação básica, principalmente a educação primária, né? Que a gente chama de escola de primeiras letras, né? E aí, em 48, vem o primeiro regulamento, o Regulamento da Educação no Espírito Santo, criado por Couto Ferraz, né? Esse regulamento ele foi muito importante porque ele deu um norte, ele regulou, ele trouxe o caminho, né, os passos, o que tem que se fazer, como tem que se fazer, quais são os critérios, como é que se formata esse processo, né? Então, essa lei foi muito importante para o Espírito Santo. Apesar dela ter sido muito importante, ainda não garantiu muita coisa. Lei não garante nada, né? O que garante é a ação de quem usa a lei, né? Então, naquele momento, a lei foi muito importante, por quê? Porque ela disse, ó, assim que funciona a educação, assim que deve funcionar, o caminho é esse, o formato é esse, temos que agora usá-lo, né? Vai trazer uma discussão sobre a questão de método, sobre a questão de... Eu não vou me aprofundar nisso, porque é muito assunto, né? Mas sobre a questão do método de ensino, sobre a questão dos professores, de contratação de professores, como é que se compunha a própria escola, né? E a inspeção da escola, e por aí vai. É uma lei bastante interessante, né? Não é uma lei como é hoje, né? Mas é uma lei para a época bastante interessante, né? E Couto Ferraz essa lei vai ser implementada, mas ela vai ser regulamentada, regimentada no ano seguinte por Azambuja Suzano, que era um inspetor-geral aqui do Espírito Santo, e ele vai trazer um regimento interno, né? E vai regulamentar e regimentar internamente essa lei, né? E aí dando um suporte um pouco maior para essa legislação, né? Essa lei ela trouxe uma série de instrumentos para que a escola funcionasse, né? Apesar de não ter alcançado muitos resultados em função simplesmente de uma lei, de ser uma lei, mas trouxe uma série de elementos que organizou a educação, né? Então, na minha tese, eu trago uma série de elementos que a gente consegue visualizar que existia uma preocupação política, existia uma preocupação econômica, existia uma preocupação da própria sociedade, né? Nos discursos do presidente de província, no jornal que circulava no Espírito Santo, que mais circulava, que era o Correio da Vitória, que era um jornal que circulava no Espírito Santo na época, nos discursos dos inspetores, né, nas correspondências trocadas entre os inspetores e os presidentes de província, né, entre a inspeção, os diretores de escola. Então, existia tudo isso, né, que consegue nos apontar que houve um movimento e a legislação ajudou a esse movimento. Resolveu? Não, mas ajudou esse movimento, né? E aí, Couto Ferraz vai embora, ele é chamado de volta, né? Ele volta para o Rio de Janeiro e volta para a corte, né? E ele volta para a corte como ministro do Império.
E quando ele volta como ministro do Império, ele se acha, talvez, né, a gente imagina que ele tenha se achado assim, já que eu fiz uma lei lá, eu vou fazer uma lei aqui também, porque eu acho que aqui, que lá foi importante, eu acho que aqui está precisando fazer isso, tal. E ele vai criar uma lei, né, em 54, né, que vai se chamar a famosa Reforma Couto Ferraz, que é a primeira grande reforma do ensino no Brasil, né, que é a Reforma Couto Ferraz, né? E essa reforma, ela teve o modelo, quando se observa a lei do Espírito Santo de 48 e a de 54 da Corte, quando se compara as duas, você vê que muita coisa de 48 ele melhorou e muita coisa ele aproveitou na lei que se torna a lei do município da Corte, que é referência para a educação nacional. E a partir dessa lei de 54, as províncias começam a criar nova legislação, algumas que nem tinham, né, a oportunidade de ter tido o Couto Ferraz aqui, né, que era o presidente de província que vai se tornar ministro do Império e vai constituir essa lei, né, que vai criar essa lei, né, eles vai ser referência, essa lei vai ser referência para as províncias. Inclusive vai ser referência para outra lei que vai ter no Espírito Santo, que é de 61, que é uma lei que vai ser um pouco mais robusta à lei de 48 e vai trazer indícios fortes da lei de 54, que é o regulamento da Corte, né, do município da Corte, que passa a ser a legislação nacional, né? Passa a ser considerado como uma referência para a legislação nacional, para a educação nacional, né? Então, a lei de 61 no Espírito Santo vai ser uma lei, o regulamento de 61 do Espírito Santo, né, que vai ser uma referência para essa educação como um todo. E vai trazer um dado muito importante, que é a questão da inspeção, né? Não que a lei de 48 não trouxesse isso, né? Mas a lei subsequente, que é a lei de 61, vai trazer muito forte, um olhar muito forte sobre a inspeção. Eles acreditavam que a inspeção precisava ser mais severa para que a educação avançasse, né? Então, precisamos vigiar mais, fazer a coisa acontecer, controlar mais para que a educação acontecesse. Só que, na realidade, a gente sabe que isso é um olhar estatal, isso é um olhar do poder político, mas a gente sabe que faltava muita coisa, né? Faltava vontade da própria sociedade em participar desse processo, faltava professores qualificados para assumir a tal função, faltava espaço físico, né? Muitas escolas aconteciam em casas alugadas, não existiam muitas escolas que aconteciam em prédios públicos, eram casas alugadas. Aí faltava dinheiro para pagar o aluguel, a escola fechava, a classe fechava, né? O professor entrava no processo de seleção para poder assumir uma cadeira e tirava licença. A quantidade de licenças que se tem nesse período é absurda, né? Nada parecido com o que tem hoje, mas tudo bem, né? A quantidade de licenças de professores é muito alta. E aí a classe ficava sem professor, não se contratava outro professor para assumir aquele lugar, né? E esse processo educativo ele precisava ser alimentado, e não foi muitas vezes alimentado, né? O poder político ficava muito mais no discurso do que na ação. Mas, aos poucos, ele vai crescendo, as escolas vão nascendo, vai ter uma necessidade política, uma necessidade econômica, uma necessidade social em participar desse processo, né? Em estar nesse processo. E aí eu quero trazer aqui, a Cintia está me avisando aqui que meu tempo está acabando, ok. Tá? Eu quero trazer só algumas pequenas considerações a partir de tudo que eu trouxe, né? Eu na realidade, falo dessa legislação exatamente para poder criar o pano de fundo para a Luana, tá? Mas eu quero trazer uma coisinha peculiar, né? Que são um pequeno mimozinho, que na minha tese eu trago como eu estudo um período onde Pedro II vem ao Espírito Santo, né? A província do Espírito Santo, ele faz uma viagem para as províncias do norte, ele passa um período aqui, 15 dias no Espírito Santo, e nesses 15 dias ele fez questão de visitar as escolas, né? E ele inquiria, né? Perguntava, né, como que andava a educação nas escolas, a professor, ao aluno, né? Olhava os documentos escolares, né, e registrava numa caderneta, que quem tiver curiosidade, essas cadernetas estão disponíveis no arquivo do Museu Nacional de Petrópolis, né, Museu Imperial de Petrópolis, né, elas são disponíveis no site, todo mundo pode acessar lá,
né? E aí, numa das escolas de femininas, né, que era da aula de meninas de Vitória Antônio da Penha, né, que ficava em Vitória, né, essa classe, né, ele fez uma anotação que o livro de matrícula é escrito, né, pelo irmão da professora, né, e ele fala que a letra das meninas é má, que a letra dos alunos é ruim, né. E aí a gente pergunta, né, por que é o irmão da professora que fazia o registro? Será que a professora não tinha capacidade de fazer o registro de matrícula? Ou será que a mulher não podia fazer isso? Né? E aí eu estou dando uma pincelada para a Luana. Né? Será que a mulher não podia fazer a matrícula dos alunos? Né? Tinha que um homem fazer a matrícula? Né? O irmão seria responsável pela classe e não a professora? A professora não tinha esse poder, essa responsabilidade com a classe, e o irmão que era responsável por ela? Né? Então, isso é um dado interessante, porque o próprio imperador traz essa dúvida para a gente, né? Essa pergunta para a gente. Né? E eu acho que é uma pergunta que a gente pode ter várias respostas. Né? Uma resposta que eu tenho é que a questão da moralidade era algo importantíssimo, e aí talvez o irmão seja quem dissesse para a sociedade, não, eu estou aqui, estou cuidando dessas meninas, tá? Eu cuido delas. Até que ponto que ele cuidava, não sei, é uma interpretação minha, uma leitura minha, né, que eu estou fazendo. Bom, então, assim, terminando a minha fala, eu só queria apontar que o projeto educacional do Espírito Santo aconteceu, né? No Brasil também aconteceu, as escolas de Minas Letras, elas existiram e foram importantíssimas para a constituição de uma educação pública e de uma educação pública gratuita, né? Mas a incipiência foi muito grande, né? Muita dificuldade, muito não acreditar, muitas questões políticas, mas, ao todo, a gente acredita que realmente houve um projeto e esse projeto não pode ser jogado fora, muito pelo contrário, ele tem que ser levado geração a geração e acreditado que ele é a base da educação nacional pública que nós temos até hoje, ok? Obrigado, desculpa pelo meu avanço e desculpe por não poder atingir muito mais a Luana, que eu queria fazer mais, né? Mas tudo bem, Luana vai ser brilhante agora e aproveita para fazer a pré-defesa, tá, Luana? Um abraço para todos. Você está sem microfone, Cíntia. Agora. Professor Eduardo, muito obrigada. Excelente a sua fala, suas colocações. Você fez um apanhado, né, bastante interessante. Aqui alguns comentários do público. O professor Paulo Roberto, lá de Juiz de Fora, disse assim, jamais imaginei que houvesse um processo todo como esse para se escolher uma professora. Né? O Felipe Mauriene, que é doutor lá pelo nosso programa de História da UFES, ele diz que nos relatórios de presidente de província do Espírito Santo, na segunda metade do século XIX, a educação apresentava-se muito problemática, sempre faltavam muitos professores credenciados, verbas, espaço físico adequado, etc. Né? A professora Lígia Sade diz que faz uma pergunta, né? Ela diz que nesse meado do século XIX, na província do Espírito Santo, uma professora tinha os mesmos proventos e direitos que um professor. Ela puxou meu gancho aqui, né? Para isso mesmo, né? Para eu falar isso, que a pobre coitada professora sofria para poder ser escolhida, tinha que passar por um crivo de todo mundo e ainda ganhava muito, mas muito menos que o professor, né? E nem era muitas vezes reconhecida como professora no século XIX. Só fazer uma observação, Eduardo, sobre a questão que você fala da professora cujo irmão fazia as anotações da turma, as matrículas. A gente observa, durante toda a Primeira República, o período que eu estudo é Primeira República, né, que há uma feminização progressiva, né, é um movimento progressivo de feminização do magistério. Porém, os cargos administrativos das escolas, os diretores das escolas, que é um cargo de mais status e que, obviamente, mais bem remunerado, são todos ocupados por homens, né? Durante toda a Primeira República, isso ainda é uma realidade, né? Bem, registrando mais algumas presenças aqui nesse intervalo,
A professora Sônia Barreto, da FVC, também aposentada da UFES e atualmente no corpo docente da FVC, aqui conosco, uma presença constante. Obrigada, professora Sônia. Professor Marcão Nunes, coordenador da FVC, também prestigiando aqui nossa live. Professora Marília Silveira, também da FVC, atualmente é doutoranda do PPGI UFES, está aqui conosco, parabenizou a todos, né? O Alexandre Neiva de Araújo, a Juliana Martins Cassani, que é da FVC São Mateus e do Proteoria, da UFES, a Catarina Cecim, professora do curso de Direito da UFES e doutoranda também da História, o Felipe Mauriene, já disse que estava presente, o Heriberto Roveta está assistindo de Anchieta, a Luciene Francilina, professora de Cachoeiro, fez mestrado em História na UFES, né? Bem-vindos a todos e a todas. Bem, professor Sebastião mandando aqui os parabéns para o Eduardo Gaudio, pela sua fala, né? E vamos passar agora a palavra para a Luana Frigulha Guiço. Com você, Luana. Então, obrigada, prazer estar aqui hoje com vocês. É uma responsabilidade grande agora assumir o posto depois dessa aula com o professor Eduardo, né, que me passou essa responsabilidade, né, de uma pré-defesa hoje. Então, vamos ver se eu vou conseguir dar conta disso. Quero agradecer também ao professor Sebastião pelo convite e por me conduzir de forma tão tranquila durante todo esse processo de doutorado, né, a todos os presentes aqui, aos professores do doutorado, ao professor Marcão, que sempre me incentivou durante o meu processo de doutorado, que está comigo já há bastante tempo, a professora Sônia, que está aqui hoje com a gente, ela sabe da importância que ela tem para mim, a todos aqui do ProEx, a Cíntia, que está mediando a nossa live, a Sabrina, que está estreando aqui com a gente hoje, nos dando esse suporte aqui necessário, a Tânia, que está dividindo comigo aqui esses encantos e os medos da nossa jornada no doutorado aqui, a Marília, que é minha ex-orientanda do mestrado e colega de trabalho lá na FVC, a professora Juliana Cassani também, que está aqui prestigiando a gente, também parceira minha lá na FVC, alguns alunos meus do curso de História, o Guilherme, que está aqui comigo também, aos meus alunos da turma 8, os meus orientandos do CTE 8, lá do mestrado em Ciência e Tecnologia da Educação. E aí, vamos lá agora, né, para ver se eu consigo dar conta de toda essa responsabilidade que o professor Eduardo me passa aqui hoje. Então, gente, a minha tese, ela é sobre o discurso do poder estatal, né, o título da minha tese é o discurso do poder estatal e a construção da educação feminina no século XIX, né, no Espírito Santo, entre 1845 e 1889. E aí, o que eu tento trazer nessa pesquisa, né? Eu tento compreender como que ocorreu todo esse acesso, né, de pessoas do sexo feminino à escolarização na província do Espírito Santo, entre 1845, quando surgiu essa primeira escola para meninas na capital da província, e o ano de 1889, quando se inicia uma nova fase na história brasileira, que era republicana. E aí a gente vai evidenciando as razões pelas quais, né, a sociedade brasileira ela dificultava o acesso à instrução do sexo feminino. E aí eu quero ressaltar também que isso começou de uma forma muito lenta, né, e foi de uma forma lenta que essa questão da instrução feminina foi ganhando seu espaço, foi lento, foi gradual, essa questão do acesso das mulheres à instrução, sobretudo, né, em virtude dessa dinamização da economia no país e da província do Espírito Santo, como consequência também do crescimento dessa produção cafeeira e o aumento da urbanização e do surgimento da industrialização. Então, a partir do século XIX no Brasil, cresceu o discurso em favor da instrução e, em especial, do acesso das mulheres à instrução, uma vez que elas eram responsáveis pela educação das futuras gerações. Lentamente, claro, né, no decorrer do século XIX, consolidou-se entre as autoridades governamentais ali a necessidade de ampliar a oferta da escolarização.
até que no final do século XX, o magistério do século XIX já tinha se feminizado. E aí, para compreender esse objeto todo do meu estudo, eu preciso que, né, faz-se necessário eu relacionar a outras questões, como a estrutura política, como a estrutura econômica da região, a percepção das autoridades governamentais sobre esse papel da educação, já que as decisões dos presidentes de província sobre a educação feminina levavam a, obviamente, em consideração as representações sociais relativas ao posicionamento da mulher na vida pública, que é o que o professor Eduardo trouxe para a gente agora no início, né? E aí eu venho trazendo o seguinte, que durante todo esse período colonial e boa parte do período imperial, as mulheres estiveram o quê? Excluídas desse processo de escolarização. E isso só começou a alterar, só começou a mudar um pouquinho a partir de 1830, quando foram criadas as primeiras escolas para as meninas e as primeiras escolas de formação do magistério. Assim, né, sobre essa minha pesquisa, ela tenta trazer, né, compreender essa inserção da mulher no ambiente escolar na província do Espírito Santo, nesse período. Então, essa educação, ela estava limitada, né, essa educação limitada das mulheres, ela se propagou ali no século XIX, acompanhando esse processo de urbanização, tendo em vista o quê? As transformações ali da economia, enfim. Aí, o que acontece? Isso permite, embora que de uma forma muito tímida, a abertura dos portões escolares para o ingresso do sexo feminino, entre 1870 e 1880, né? E aí foram começando as diversas, né, escolas normais para as meninas e moças, né? E aí um outro fator que contribui para essa exclusão das mulheres no processo de escolarização formal, entre os quais, né, é possível destacar o quê? O medo, né, o temor dos pais em que as meninas aprendessem a ler e a escrever, porque era uma forma de quê? Das meninas começarem a se corresponder, né, escrever cartas mesmo, cartas para algum namorado, para amigos, enfim, para amigas, né, amigos não, mas amigas. Então, assim, era um medo que o pai tinha dessa questão da instrução também servir para esse tipo de situação que as meninas poderiam estar vivendo. E aí, o que acontecia? O que os pais queriam era simplesmente que elas tivessem, né, a questão da costura, o trabalho doméstico, que seriam as ocupações próprias para as mulheres. Então, ler e escrever naquele momento não era interessante. E aí, nos estudos que eu fui, né, realizando, eu fui pesquisando, o que eu fui percebendo, né? Que eles constatam que o tema mulher não era considerado importante para o desenvolvimento, para o pensamento da época. Então, acredita-se, né, abordava-se uma questão quando se analisava o problema da educação, e praticamente associava a mulher desse século XIX a esse campo privado, e ligava, né, o homem ao campo público. Por isso, não se registravam reivindicações que exigissem que a mulher deveria se ocupar em papéis públicos ou políticos. E aí, só para a gente poder entender, essa questão do público e do privado, o privado, né, da mulher está sempre dentro de casa, tomando conta dos filhos, do marido, não precisa estudar, cuidando da família, da alimentação, dos empregados, enfim. E o homem poderia sair desse reduto, né, de dentro de casa, ele estaria naquele mundo político, ele estaria na rua, ele poderia estar se movimentando. E aí, para quê? Né, se a mulher ficava em casa, para que estudar? Então, não tinha necessidade desse estudo. E na nossa pesquisa, né, na minha pesquisa aqui, nós pensamos em algumas questões geradoras, que nós fomos tentando buscar respostas, né, ao longo da pesquisa, que no sentido de garantir ou não esse acesso, né, de compreender esse acesso ou não das mulheres entre 1845 e 1889 a instrução. Então, nós pensamos, né, a nossa pesquisa gira em torno de, no Espírito Santo, as mulheres tomaram parte em eventos de natureza político-social? Como que isso se deu? Ela conseguiu isso? Não conseguiu durante esse período?
Por que durante tanto tempo foi negado às mulheres capixabas o acesso à escolarização? Qual representação social foi construída no Espírito Santo a respeito dessa condição feminina? E que papel pode ser atribuído ao discurso político, em especial aos presidentes de província? Qual o discurso posto, né, pelas autoridades governamentais em relação à instrução, sobretudo a instrução feminina? Quais fatores de ordem econômica foram determinantes para a inserção da mulher na instrução? Que modelo de instrução se projetou para a mulher na província do Espírito Santo? De que forma o Estado foi organizando essa possibilidade de inserção da mulher quanto ao acesso à sua instrução, né? Então, a pesquisa, ela tem esse cunho, e ela tenta justificar a importância que teve para a província o início do funcionamento da primeira escola destinada à educação feminina. No ano de 1889, ele marca o fim da monarquia e o início da República. E aí a gente tenta trazer isso daí para que a gente consiga compreender se a mulher ela consegue ter essa inserção durante esse período. E aí volta a questão dos sujeitos masculinos, dos homens aí, né? Esses sujeitos masculinos, eles construíram representações sociais presentes em seus discursos e suas práticas que tratavam do acesso à educação feminina no Espírito Santo, nesse recorte aqui proposto de 1845 e 1889, e que contribuíram para consentir ou negar os tipos de conhecimentos, né, passíveis de serem acessados por ambos os sexos. Então, essa constatação, ela tenta, né, permitir ali que a gente visualize essa questão da desigualdade manifestada entre os homens e mulheres, né, quando a gente reflete sobre como foram distribuídos os conhecimentos e os saberes entre homens e mulheres. Então, nós tentamos o quê? Verificar, por meio dos documentos oficiais, aí a gente entra com todos os relatórios de presidentes de província, a grande maioria dos relatórios de presidentes de província, que são os documentos oficiais, e para perceber como isso era compreendido. E a importância dessa educação feminina, né? Estudar como ela estava estruturada, quais os planos de estudo, as metodologias utilizadas. Então, a gente tenta, nesse momento, com os relatórios, compreender um pouco mais isso, analisar essa diferença no ensino entre os gêneros e conhecer por que se ampliou essa escolarização, né? E aí a gente tenta também, a gente percebe que faz necessário relacionar outras questões. E aí a gente volta, né, com a questão, no próprio relatório de presidente de província, a questão econômica, política e a percepção da autoridade governamental sobre o papel da educação, já que essas decisões dos presidentes de província sobre a educação feminina levavam, obviamente, né, às representações sociais relativas ao posicionamento da mulher na vida política. E aí a gente vai passando um pouquinho mais, e a gente vai percebendo que, historicamente, essas mulheres foram colocadas numa situação de desigualdade. E isso sempre foi tratado de uma forma muito natural, de manter essa questão da opressão sobre as mulheres, né? E aí eu trago até uma citação aqui, uma fala de Mari Del Priore, que ela ressalta que o sentimento de superioridade do homem sobre a mulher na sociedade brasileira é reflexo do conceito do poder masculino presente na sociedade colonial cristã, onde se delimitava o papel das mulheres e normatizava a questão dos seus corpos, das suas almas, impedindo que se formasse um poder ameaçador à hegemonia masculina. Então, era um medo, era um receio que eles tinham aí nessa época. E aí, para tanto, essas mulheres eram o quê? Domesticadas no seio das famílias, em que esse exercício aí ideológico ele ia se firmando. Então, nessa sociedade que se constituía, a família ela possuía um chefe, que era sempre o homem. Então, cabia a ele cuidar dos negócios. Aí entra a questão da situação pública, né? Da vida pública. Então, cabia a ele cuidar dos negócios, preservar a linhagem, a honra da família, e sua autoridade ali era inquestionável, todos lhe deviam obediência naquele momento, né? O pai, ele representava o princípio da unidade, da propriedade, da moral, da autoridade, da hierarquia, então todos tinham um certo receio, né? Eles tinham um medo
daquele pai, né? O que ele representava ali. Então, as vontades individuais, as aspirações particulares não tinham espaço, nem para a mulher naquele momento e também nem para os filhos, né? Então, e aí a gente entra também com a questão da Igreja Católica, que a gente não pode deixar de fora, que a Igreja Católica, ela contribui para que esse Estado, né, de estabelecer o direito natural, sobrenatural de um pai, de mandar, de ser obedecido, né, ele entra ali paralelo com a autoridade absoluta do chefe de família, que, no caso, o pai, que ele encontrava-se, né, a mãe num papel restrito, né, a mãe, mulher, naquele papel ali submisso e restrito. E aí, isso a gente está falando no casamento, mas também, né, antes do casamento, estava essa mulher submetida às autoridades paternas, e dos irmãos, enfim, né, subordinada ao marido, subordinada ao pai, naquela função de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Aí eu trago uma outra citação também da Samara, que ela discute para a gente que a mulher assume o papel de esposa e de mãe, colocando-se à frente de seus interesses, né? E esses interesses implicavam nos seus sonhos, na sua vida social, na sua vida intelectual, nas suas ações pessoais, enfim. E aí a gente leva em consideração o papel do Código de Honra da Igreja Católica, nesse contexto aí de submissão feminina, né? O Código de Honra ele era determinado em função da posição que esse indivíduo tinha dentro da sociedade e definia essas prerrogativas das relações sociais, né? E aí, seriam essas as condições e a realidade de todas as mulheres do século XIX? Aí um questionamento que a gente tem que pensar, né? Será que todas as mulheres estavam submissas e estavam nessa mesma condição de realidade? E aí eu trago para vocês que certamente não, porque aí nós temos as mulheres de classe menos privilegiadas. Economicamente não podiam viver reclusas em seus lares, né? Tendo a necessidade de andar pelo mundo público, exercendo atividades diversas, pois só assim conseguiriam garantir algum tipo de sobrevivência cotidiana. Então, essas mulheres, elas saíam dessa questão do isolamento, se isolar para ela nesse campo privado era impossível, né? Não tinha outra opção, elas precisavam trabalhar, elas precisavam lidar ali diariamente com essas ocupações mais humildes, né? Ocupações manuais, vendedoras ambulantes, cozinheiras, as amas secas, lavadeiras, né? E às vezes até prostitutas. E assim, essa inferiorização e a marginalização da mulher dentro e fora do lar não pareciam marcar sua função nas famílias, não. Nessas famílias urbanas de dinheiro, né? Isso tanto no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, e também aqui na província do Espírito Santo. E aí, o que acontece? Esse poder regional na província do Espírito Santo, ela constitui uma educação feminina caracterizada por essa hegemonia masculina e pelo confinamento da mulher na vida privada, né? Utilizando tanto no discurso quanto na prática. E aí a gente entra com as representações sociais que levam os presidentes de província a uma duplação de consentir a presença da mulher no acesso à escolarização de um certo nível, até que interessava, no momento, expandir essa escolarização de primeiras letras. E, ao mesmo tempo, negar outros níveis de escolarização, como o caso do ensino secundário, nesse momento, à mulher. E aí, o que realmente a sociedade ela esperava dessa mulher, né? De acordo com o que a gente vai pesquisando, vai estudando, a literatura, ela utiliza, né, ela traz a mulher, ela deveria conservar características de boa moça, como o próprio professor Eduardo traz aqui. Por outro lado, começam as escolas normais a aparecer nesse cenário sociocultural brasileiro, né? E aí começa a aparecer em 1835 em Niterói, em 1836 na Bahia, em 1845 no Ceará, em 1843 em São Paulo. Mas, assim, não existiam nesse momento projetos, né, consistentes que tentavam, de alguma forma, visar essa escolaridade elementar e nenhuma proposta de qualificação para o professor, que é aquilo também que o professor Eduardo trouxe para a gente. Não existia esse tipo de qualificação, né?
Às vezes o profissional, ele estava lá, mas ele era pego, ele era amigo de algum político, ele era amigo de alguém importante, então ele era colocado como professor. Então, qualificação para ser professor ele não tinha. E aí, no Espírito Santo, só na década de 1870 que surgiram essas escolas para meninas que as qualificaram para o exercício do magistério, mesmo assim com muitas limitações. E uma primeira experiência foi a criação do Colégio Nossa Senhora da Penha, e já no final dessa década, a criação da escola normal, né, pelo presidente de província. E aí a gente segue nessa vertente que quando começou a crescer a preocupação entre se instruir mulheres para que elas pudessem conduzir a educação dos filhos, né, possibilitando e tornarem para que eles se tornassem bons cidadãos, a criação de uma escola, ofereceu a essas mulheres a qualificação para cumprir essa missão de educar outras crianças além dos filhos. Claro que com o consentimento do seu marido, do seu cônjuge. Até porque, para ela poder ser professora, ela teria que dar conta de todo o trabalho doméstico, ela deveria organizar todo esse trabalho doméstico, e ela provando ao seu marido que ela podia dar conta disso, sim, ele liberava, né, ele dava o consentimento a ela de que ela pudesse ser professora. E claro que a questão salarial não se comparava, né? Nesse momento aí não existia essa comparação, o homem estava sempre muito mais à frente nessas questões salariais do que a mulher. Então, a expectativa era grande, tendo em vista que, com a escolarização, a mulher passou a ser responsável, né, isso citando aqui o meu orientador, pela constituição das futuras gerações, né, e aí a gente pensa na consequência pelo futuro da nação. Então, a importância dada à mulher para o magistério, né, e, portanto, para sua escolarização no Império, se associa a uma rígida e disciplinada educação, recebida em casa, e ao entendimento de, como citação do meu orientador, seus dotes naturais de doçura, paciência, inteligência, compreensão e calma, a mulher passou a ser vista como ideal para o magistério, né? Ou seja, uma extensão da mãe, uma extensão ali de casa. E aí eu falo agora um pouquinho sobre o lugar social dessa mulher, né? E as mulheres das classes mais abastadas, pouco saíam de casa, empregando o quê? O seu tempo ali aos bordados, à costura, ao preparo do doce, do bolo, né? A questão das frutas em conserva e tal. E com o passar dos anos, as mulheres da elite administravam suas grandes famílias, né? Empregados, os escravos, roupas, a necessidade da casa, né? Então, cabia à mulher o cuidado com a saúde dos filhos, além da organização das festividades familiares e desses rituais religiosos. Mas isso não significa que a mulher ganhou espaço fora do ambiente privado. Apenas ela adquiriu um pouco mais de voz para auxiliar o marido em algumas tarefas domésticas. Apenas. E aí a gente considera o seguinte, né, que a Igreja Católica, ela contribui para a criação de um modelo de homem forte e dominador, contribuindo, ao contrário, para a construção do modelo de mulher, né, frágil, dependente e submissa. E a gente corrobora aí a necessidade de permanecer com a dignidade familiar. Os casamentos legais eram sinônimos de status. Na sua maioria, eles abarcavam ali a elite da sociedade, né? Os cônjuges, né? Eles eram escolhidos pelos pais, que elegiam seus primos, tios e parentes próximos para nutrir essa linhagem, né, pura, né, racial de seus descendentes, além, né, da não divisão da herança com pessoas que não fossem da mesma família. Somente em casos excepcionais era possível, né, por exemplo, que viúvas chefiassem a família, né, administrando as fazendas ou negócios herdados e que davam continuidade à atividade anteriormente desenvolvida por seus maridos. E aí, uma parte da população que não pertencia a essa elite e não possuíam bens a partilhar, os casamentos eram realizados apenas de forma consensual,
pois as altas taxas de legalização do matrimônio não podia ser custeada pelos noivos, né? Então, a questão do concubinato aí era muito comum entre essas pessoas de baixo rendimento, né? As pessoas mais pobres, né? Então, não tinham condições de casar-se na igreja. E aí, as suas famílias eram constituídas no meio desses arranjos familiares, né? E aí, a gente, pensando nisso, a gente volta um pouquinho para a educação e e aí eu digo que essa educação, inicialmente, não reservada às mulheres, o direito ao padrão de comportamento próximo ao dos homens, e a escolaridade destinada a elas, não as preparava para um mundo externo, que contemplasse essa economia, que contemplasse essa política, esse mercado de trabalho. Então, dessa maneira, tanto as escolas confessionais quanto as particulares ou as públicas, elas valorizavam apenas um universo restrito, como o doméstico e como o familiar, atividades escolares, né, relacionadas à aprendizagem de meninas, que preparavam para o exercício da atividade doméstica, o que seria mais saudável, né? Isso a gente está falando numa situação, né, da mulher já na província do Espírito Santo, o início ali da sua instrução feminina, né, do início da sua instrução ali na província. E com a inserção da mulher no mundo letrado, iniciou-se uma percepção sobre a necessidade de que a mulher fosse além das atividades domésticas, né, como pregava a Igreja Católica. A mulher, ela começou a sobressair no mundo letrado, destacando a importância que tinha na condição da educação dos filhos, né? E aí, dessa forma, o presidente da província, né, do Espírito Santo, registra que muito lucraria, né, o Barão de Itapemirim, ele traz para a gente que muito lucraria a moralidade pública com a boa educação da mulher. Nesse sentido aí, como ressalta o próprio Barão de Itapemirim, a preocupação com a moral política e com uma boa educação para a mulher começou a se fazer necessária, né? Uma vez que demonstrou aptidão para o exercício do magistério. E aí, o Barão de Itapemirim comprova isso nos seus relatórios. A questão das aulas, né, para o sexo feminino nas escolas públicas, né, daquela província. E aí a gente pensa o seguinte, né? Por tais mudanças, fica evidenciado o que o Franco traz para a gente, que não poderia constituir-se um país melhor, formado por homens de bem, se a instrução da mulher não continuasse sendo, se a instrução da mulher continuasse sendo negligenciada, com o próprio desinteresse dos pais em inserir suas filhas no mundo letrado. E aí a província do Espírito Santo garante o acesso da mulher ao processo de escolarização, né, por meio da lei número 4 de 1835, quando foi criada essa primeira escola para as meninas localizada na capital da província. E aí a garantia do acesso à instrução só foi possível em 1845, com a professora Maria Caroline Brens, né, que providenciou o local, organizou a primeira escola para receber as meninas. E assim criou-se esse espaço para a mulher no meio do ensino primário, né, público. Então, ali destinado a elas. E aí, Nader traz para a gente uma citação bem interessante, que ela aborda o seguinte, que ministrar o mínimo de educação necessário para a vida feminina, uma vez que não tinha, aparentemente, os mesmos objetivos da educação escolar tradicional, mas também as escolas secundárias que objetivavam um estudo literário, ou seja, o que as meninas precisavam estudar não precisava ser igual aos homens, né? Não tinha essa necessidade. Para que eles estudar igual aos meninos? Então, isso não tinha necessidade para isso. E de acordo com esse novo contexto, o magistério foi ganhando um formato para poder atender também a mulher. Mas aí a gente tem a contrapartida da Igreja Católica, né? Com as escolas religiosas, né? Com esse modelo educacional conservador. E contrário ao que o Estado oferecia, sendo apoiada também a Igreja pelas lideranças governamentais que acreditavam em uma educação que preservasse a estrutura da clausula, do recolhimento, daquele ensino conservador. Então, muitas famílias não aceitavam suas filhas próximas a meninas que estudavam em um regime de externato, que fosse fora
do regime oferecido pela Igreja Católica, né? E essa ordem, e esse rigor, e essa disciplina, e esse pensamento engessado, né? E o oposto de uma nova instrução que começava a ser proposta às mulheres, que era o ponto forte, né, que seria da Igreja Católica essa preservação deste currículo apenas destinado à questão de valores morais, aquela questão, né, da família, do seio da família, uma questão social, uma questão moral. Então, currículos escolares femininos e as disciplinas que exigiam um aprendizado de postura que a mulher devia assumir diante da sociedade, desde a escolha das cores ditas femininas, o modo de sentar corretamente, né, o conhecimento daquilo que era permitido ou proibido em relação aos prazeres do sexo. Então, Nader traz isso para a gente também. Era uma coisa muito engessada, uma educação muito engessada. E aí a gente percebe essa falta de uniformidade no processo de escolarização na província do Espírito Santo, né? E aí a gente começa a caminhar agora para a criação das primeiras escolas para as meninas. E, embora, né, essa Constituição de 1824 determinasse que seria o dever do Estado abrir escolas para todos os cidadãos ali, na prática nós vamos perceber que isso não era uma realidade, né? Vai acontecer, vai ocorrer, mas de uma forma muito lenta ainda, né? E aí, em 1827, quando é criada essa lei que determina a obrigatoriedade de se implementar a instrução pública nacional, tanto para os meninos quanto para as meninas. Na lei, estão claras as limitações apontadas à instrução das meninas, né? Restringindo as escolas femininas nas cidades e vilas mais populosas e condicionando sua abertura à decisão do presidente da província, né? E aí nós estamos falando sobre da instrução pública e o que o presidente Couto Ferraz reporta, né? Que esse ramo do serviço público merecia mais atenção, bem como a necessidade da sua melhoria como uma necessidade primeira, né? E aí ele traz alguns relatos que, ao visitar essas escolas, né, aí eu vou colaborar um pouco com a fala do professor Eduardo, quando ele traz, né, ele afirma que, embora tivesse encontrado um pequeno progresso em poucos anos, né, na maioria delas, isso não ocorria. E ele aponta as deficiências da instrução no seu relatório, né? E para o governante, entre outros motivos, a instrução do Espírito Santo, ela era deficiente. Por quê? Porque existia essa falta de aptidão dos professores, né? E aí, Couto Ferraz, ele acreditava ainda na má qualificação para exercício do magistério, na maioria das vezes, né? Na maioria deles, no caso. Fato que muito preocupava. Então, tal situação, ela acarreta um prejuízo enorme para a instrução, já que esses professores inaptos para a sua missão, eles acabavam desenvolvendo um ensino frágil, desmotivado, restrito. Então, a gente tinha um número de evasão muito grande, né? E para melhorar a qualidade da instrução na província, ele cria, em fevereiro de 1848, o primeiro regulamento das escolas de primeiras letras da província. Então, fica evidente aí que segue um crescimento do discurso em favor da instrução, né? Os governantes estavam buscando ampliar a oferta de escolarização para um maior contingente da população, mas agora voltado, né, para a educação das meninas. E aí, Couto Ferraz, outro ponto que ele coloca como preocupante contra a instrução pública da província, do Espírito Santo, era o fato de que os pais não compreendiam a necessidade da instrução pública para os filhos, né? E aí impedia eles de frequentar as aulas, uma vez que era mais lucrativo tê-los trabalhando na colheita, né, na roça, com a família, né? E o outro fator importante que muitas famílias, por falta de condição de suprir seus filhos, de mandar para a escola, era a questão do vestuário, era a questão dos objetos necessários para a aula, e isso daí acabava
não conseguindo, né? A família não conseguia mandar seus filhos para a escola. E esses fatos, eles são relatados a Couto Ferraz, e ele faz uma análise em algumas localidades da província e percebe o atraso na instrução. E ele, né, diz nos seus relatórios que isso limitava o futuro dos alunos, né? Alunos e alunas. Havia na lógica desse governante o quê? O entendimento de que a manutenção das famílias estava vinculada ao quê? Essa produção agrícola, já que os meninos, os filhos, eram utilizados como mão de obra ali imediata para ajudar a família. Então, uma prova certa de que as escolas também, as localidades mais populosas eram melhores que as do interior. E pode ser vista nos comentários que ele faz durante no seu relatório de presidente de província, né? Na hora que ele vai inspecionar as escolas para os meninos na capital. E ele afirma que os garotos respondiam também de uma forma satisfatória as questões que foram perguntadas, mas não todos. Isso também era um percentual pequeno. E, da mesma forma, ele se refere aos exames que são realizados com as meninas, explicando também que existia, sim, um avanço nas meninas, né, um avanço numa aprendizagem, mas, né, elas mostraram, ele traz que elas se mostram suficientes e habilitadas para leitura, para caligrafia, princípio da contabilidade, e aí entra a questão moral novamente, além da perfeição do bordado e outras prendas que distinguem da educação dos meninos. Isso ele deixa claro no seu relatório, né? Então, a gente percebe que isso vem se sedimentando. E o discurso em favor da instrução feminina, certamente nessa época, acreditava-se que os meninos eram diferentes, né? As meninas deveriam aprender conhecimentos diferentes dos meninos em atividades consideradas típicas femininas, como bordar e costurar, que era o que a gente tinha. Então, eu já percebi que o meu tempo aqui já está se esgotando, e aí a gente traz outros relatórios também de presidente de província, mas que vai seguir nessa mesma linha aí, e aí a gente vem destacando que, já caminhando para o final, que um outro fator que contribui, né, os outros relatórios de presidente de província, eles continuam batendo nessa mesma tecla, né, que precisa melhorar, que precisa se transformar a educação, auxiliar as questões da instrução feminina, e eu fecho aqui, né, que com as transformações pelas quais passava, né, o Brasil do século XIX, que alteravam significativamente essas relações econômicas no país, graças ao crescimento das atividades do comércio e da indústria, lentamente houve esse crescimento da urbanização, né? E quanto mais o país se urbanizava, quanto mais abria-se essas novas possibilidades de inserção das mulheres no mundo do trabalho, mais as relações de dominação masculina tendiam-se a diluir. Mas isso, claro, foi de uma forma muito gradual. Mas, por outro lado, cada vez havia necessidade de se ampliar essa oferta de escolarização para o maior número de pessoas. E isso contribui também, né, para que a mulher consiga adentrar essa atividade do professorado. E foi se consolidando aí no discurso, e a gente vem, com o passar do tempo, a gente vem percebendo essa ampliação, mesmo de forma lenta, eu gosto de frisar isso, mas a mulher, ela foi conseguindo ganhar o seu espaço neste mundo aí tão masculino, nesse momento. E aí eu encerro a minha fala e muito obrigada. Luana, muito obrigada pela sua exposição, parabéns pelo trabalho de pesquisa, né? A gente vê que o público sempre, do nosso projeto, sempre muito participativo, muitos elogios aqui a ambas as falas, né? Tem aqui a professora Lígia Sade, coloca uma pergunta mais sobre questão de fontes que a Luana utiliza. Ela faz uma observação: a mulher era designada ao lar e aos filhos, nacionalmente, não só no Espírito Santo, com muita influência da cultura dos próprios colonizadores. Luana, você conseguiu ver alguma coisa sobre isso para além dos documentos oficiais? E aí ela complementa, ou seja,
esse machismo assumido até pelas próprias mulheres aparece em cartas ou outros tipos de documentos? Você trabalhou com outros documentos que não as mensagens? Sim, nós trabalhamos com os relatórios, nós trabalhamos com alguns documentos oficiais, nós trabalhamos com os nossos livros de pesquisas e todos trazem isso, mas a nossa fonte maior nesse momento foi os relatórios de presidente de província, foi o nosso foco maior na nossa pesquisa. Uhum. Bem, se alguém quiser encaminhar perguntas, tá, pode colocar no chat, né, como já foi dito. Também a professora Lígia fez uma observação com relação ao ensino de matemática, né, acho que cabe para ambos, mas especialmente para o professor Eduardo, né, que é o tema da tese dele. Ela diz: os meninos davam matemática, as meninas não. Não é verdade, professor Eduardo? Se o senhor quiser fazer algum comentário sobre essa questão, que é o seu tema. A matemática fazia parte do currículo, tanto dos meninos quanto das meninas. Só que para os meninos, a matemática ia para além do contar, né, de fazer contas, né? Também ensinava geometria para os meninos, né? Para as meninas, não se ensinava geometria e se ensinava apenas a contar, né? Fazer contas, fazer contas, né? E aí a própria Lígia comenta, né? Por que elas precisavam fazer conta? Porque elas precisavam fazer o crochê, precisavam fazer o bordado, elas precisavam fazer o bolo, elas precisavam aprender doméstica. A vida cotidiana de qualquer ser humano precisa de contar, precisa fazer conta, não precisa saber geometria. Geometria é para quem vai fazer avançar na educação. Como a educação delas era limitada, para música, para as coisas básicas da sobrevivência, o contar era necessário. Então, para instruir a menina, para a menina se tornar uma moça instruída, ela precisava saber contar e fazer conta. Por isso que era necessário ela aprender essa matemática básica elementar, né? E ela só era ensinada nas escolas das letras exatamente isso. Vou deixar uma sugestão, se vocês dois me permitem, aqui de leitura para o nosso público. Esse livro aqui, que é Matemática no Espírito Santo, História, Formação de Professores e Aplicações, aqui, saiu pela editora Mil Fontes, em 2019, quem quiser entrar lá no site. Então, tem um capítulo que é específico do trabalho do professor Eduardo Gaudio, intitulado Matemática nas Escolas de Primeiras Letras no Espírito Santo Imperial, Lugar Feminino no Ensino e na Aprendizagem, onde ele detalha mais a questão da educação matemática nessa educação em tempos de império. A gente tem nessa obra também tem um artigo da professora Luana, mas sobre outra temática, né, formação continuada no tempo presente. Temos uma contribuição também da professora Lígia, né, também publicou sobre nessa mesma obra aqui, de Matemática no Espírito Santo. Então, um capítulo também que é de minha autoria, do professor Justiel, também sobre a questão de gênero e educação matemática, mas na reforma de Muniz Freire, que é a primeira tentativa de reforma no período republicano, já em 1892, né? Então, se alguém tiver interesse, ele pode aprofundar aí, inclusive nessa questão do trabalho do professor Eduardo Gaudio, né? O Felipe Mauriene faz um comentário aqui: a educação moralista da mulher no Espírito Santo oitocentista contribuiria para reforçar a domesticação feminina imposta pelos homens e alimentar o sistema patriarcal de então e no Brasil do 900? Então, acho que ele está tratando aqui do 800 e 900, é isso, Felipe? De então, quando se diz então, acho que é o 800, né? E depois ele fala: pode-se afirmar que o ideal de família no Espírito Santo oitocentista e parte do 900 tinha como inspiração a família sagrada preconizada pela Igreja Católica? Sim.
Com certeza, esse ideal feminino, né, que na realidade é um mais aluno do que meu, né, mas isso está presente nos documentos, nos relatórios, não só de província, mas nos documentos da diretoria de ensino, pensando pela ótica da educação, né? Nos jornais de época, né? O lugar feminino, o lugar de cuidar dos filhos, da sociedade, mas com o olhar feminino e com a limitação do feminino, né? Vai se prorrogar até hoje. E aí hoje eu vi uma situação muito interessante, né? Porque eu sou pedagogo da rede estadual, né? E nas nossas reuniões de pedagogia, né, as pedagogas estão presentes e alguns pedagogos, né, a educação feminina, caracteristicamente, a educação feminina está presente. Curiosamente, eu tive professoras no mestrado e no doutorado em educação, na linha de educação matemática, e todas eram mulheres. Né? A professora Lígia, que está aqui presente, a professora Císia e a professora Vânia, 3 professoras no ensino de pós-graduação em educação matemática. Então, a educação está focada no lugar feminino, mas a dominação do homem sobre o pensamento feminino, ela está presente fortemente nos 800 e nos 900 também isso vai se reproduzir. Né? Então, a gente não pode deixar de fora esse olhar do quanto que a decisão feminina, o discurso feminino, está o tempo todo sendo controlado, né, e corroborado, na realidade, determinado pelo próprio lugar masculino. Você quer comentar também, Luana? Não, e de como a Igreja Católica ela tem um poder, né, sobre as famílias. O tempo todo ela está ali, ela está na questão da moralidade. Na verdade, ela está ali tentando trazer, né, trazer as mulheres ali de uma forma bem curta, né, com rédea curta ali. Então, a gente não pode sair dessa linhagem, dessa moralidade que a igreja ela externava isso para a família. Então, era um ponto muito positivo para esses chefes de família, né? Então, ele tinha o critério, até para as mulheres irem à igreja, elas tinham que ir acompanhadas, elas não podiam ir para a igreja sozinhas, elas não andavam sozinhas, mas isso era para uma parte da população, porque tinha a parte também das mulheres que elas não tinham condições, então elas tinham que se virar sozinhas ali nesse meio, né? Então, isso também você vê essa discrepância aí nessa relação toda. A Laís da Silva Costa da Vitória dá uma sugestão aqui diz que seria legal ter a descrição da live com os nomes das pessoas que estão debatendo. Laís, a gente coloca normalmente no final, sempre, as outras lives a gente coloca, né? Pode deixar, tá bom? Obrigada pela sugestão. O professor Sebastião deu os parabéns aqui para a Luana, disse que já vai até mandar entregar o título. Eu acho que seria interessante a gente já resolver tudo aqui mesmo hoje. Eu acho que podia ser assim, não. Né, professor? Não. Isso aqui é o canal da Pró-Reitoria de Extensão, não é de pesquisa e pós-graduação. A gente faz uma extensão aqui também, né, Eduardo? Já vamos resolver isso hoje aqui. Não. Brincadeira. Gente, eu queria que externar, dar o parabéns à Luana, né? Porque eu acredito que esse momento é um momento muito difícil, né? A gente passa um tempo se planejando, mas a hora do casamento, né? No casamento parto, né? Você está casando e fazendo um parto ao mesmo tempo, né? Você está casando com o título e fazendo um parto da tese, né? É um momento muito especial e muito difícil, com certeza, né? Então, assim, espero que ela seja tão brilhante quanto ela foi hoje, né? E com certeza, o trabalho dela, com certeza, é muito interessante. Tive a oportunidade de ler o trabalho dela. O trabalho dela está muito bom, muito interessante. Obrigada, professor. A parceria aqui foi sucesso a nossa aqui. Foi excelente a live. Bem, gostaria de convidar todos e todas que estão nos assistindo já para a próxima live, né, na semana que vem. Como eu falei, toda terça-feira nós estamos aqui às 5 horas da tarde, entrando ao vivo. Né? Na semana que vem, a gente vai trazer o tema escravidão e criminalidade no 800.
né, dia 13/10, terça-feira, 17 horas. Nós teremos a participação do professor André Luiz Lima Nogueira. Ele fez o doutorado e pós-doutorado na Fiocruz, né? Foi professor visitante aqui na UFES, no Departamento de História, no PPGIs. Atualmente, ele está no corpo docente da FVC, Faculdade Vale do Cricaré de São Mateus, lá no programa de mestrado da FVC. A participação também do Rafael Câmara Americano, que é advogado e fez mestrado e doutorado também em História na UFES, e a mediação vai ser do professor Dr. Sebastião Pimentel Franco. O professor Sebastião é historiador, fez o mestrado, quem não conhece o professor Sebastião, fez o mestrado no programa de pós-graduação em Educação da UFES, o doutorado no programa de História Social da USP, né? O pós-doutorado fez na área de História das Doenças na UERJ, né? E vai mediar a próxima live. Estão todos convidados. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco, que estão presentes, né? Que nos assistem. A gente tem um público fiel, tem algumas pessoas que vêm para algumas lives, conforme o tema, né? Ou por afinidade com os apresentadores, ou com tema de pesquisa, e tem algumas pessoas que nos seguem fielmente todas as semanas. Tem pessoas que assistem, que dizem, olha, no horário eu estou ocupado, mas eu sempre assisto mais tarde no YouTube, ou no dia seguinte, né? E a gente vê também pelo número de visualizações, as lives ficam lá disponíveis, então se você perdeu alguma live, pode assistir, né? Fica tudo arquivado aqui no canal do YouTube. Lembra de dar o like aqui na nossa live, né? E agradeço imensamente a professora Luana, ao professor Eduardo, por terem aceitado o convite, por estarem aqui conosco, e passo a palavra a eles, se quiserem fazer alguma consideração, para a despedida. Professora Luana, eu gostaria de se despedir, fazer alguma observação? Luana? Eu só tenho... Quase doutora? Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer a parceria aí, agradecer a confiança de vocês, agradecer ao professor Sebastião, agradecer a parceria também com o professor Eduardo. Eu acho que foi muito, ele me acolheu, ele foi muito, muito prestativo, muito cuidadoso comigo nesse momento também. E agradecer a você, Cíntia, pela força, agradecer a todos aqui presentes. Então, foi uma pré-defesa, eu me empolguei um pouquinho aqui no tema, mas é porque a gente acaba, né, externando um pouco dessa emoção nossa aí para esse momento aí tão importante. Obrigada mesmo. Professor Eduardo. Eu queria novamente agradecer o convite, né? O projeto é um projeto muito interessante. O professor Sebastião conversava conosco antes de começar a live, falando sobre a questão do mundo virtual, né? O quanto que é difícil a gente não estar perto, mas a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Que bom que a gente está tendo o prazer de continuar fazendo esses movimentos coletivos pelo caminho virtual, e tem dado certo, né? Isso está sendo muito bom, né? Um grande aprendizado para nós, né? Todos da educação, não só da educação, mas da sociedade como um todo. Eu queria fazer um parênteses, assim, de vender um peixe, eu queria vender um outro peixe. Por favor, estudem história do Espírito Santo. Por favor. Estudem. Essa é a Bíblia, né? Quem estuda história do Espírito Santo sabe disso. Essa é a Bíblia, José Teixeira, né? José Teixeira de Oliveira. E uma coisa que me dá muita tristeza, que muitos desses livros aqui estão jogados nos cantos das bibliotecas estaduais do Espírito Santo. Eles foram doados com muitos volumes para as escolas estaduais do Espírito Santo, e muitos deles estão estragando nas bibliotecas. Então, por favor, se vocês tiverem acesso às bibliotecas das escolas estaduais, cutuquem os seus diretores, cutuquem os professores de história para que eles usem os livros, né? Porque eles são uma fonte muito importante para entender a história do Espírito Santo. E se alguém tiver alguma curiosidade, vá até uma escola, procure um livro e olhe ele. Ele é grandão, mas ele é grandão com muita informação, ele é muito robusto, né? Não é a lei maior, mas é um grande texto, né, sobre a história do Espírito Santo. Então, eu acho que vale a pena vender esse peixe e estudem história do Espírito Santo, que vale a pena. É muito bonito, muito interessante. Obrigado por tudo. Bem, gente,
Mais uma vez, agradecer a presença da Luana, do Eduardo, do nosso público aí querido, tão participativo. Professora Sônia, obrigada aí pelos elogios, professora Lígia, a minha colega Marlene Martins, né, professor Marcão, os meus pais, meu pai e minha mãe estão assistindo também aqui, já vi, obrigada. E é isso. Até a próxima terça-feira, né, eu não estarei nas próximas lives, professor Sebastião vai mediar a próxima, né? E é isso. Até logo para todos e todas. Tchau, até a próxima live.